Olá, amados irmãos, a paz de Jesus. Estamos iniciando mais uma vez a programação do nosso PodCaf, o podcast da comunidade católica Amor Fraterno. Voltamos a fazer esse programa maravilhoso e com uma visita muito especial do Padre Wanderson Peixoto. É isso mesmo, Padre? Isso. Maravilha. Padre Wanderson Peixoto veio hoje nesse programa para que a gente pudesse entrevistá-lo, conhecê-lo melhor. E você que já conhece, vai apertando o like aí, já vai compartilhando para espalhar esse vídeo aí para tantas pessoas que a gente possa chegar no coração de gente que nós não podemos chegar. Você pode nos ajudar com isso, tá bom? Então curte, compartilha, comenta esse vídeo para que a gente possa crescer ainda mais a evangelização. A comunidade católica Amor Fraterno, nos tempos de hoje, está aqui querendo evangelizar, lutando para que a evangelização aconteça também aí na sua casa, chegando aí através da internet. Deus abençoe você e que nós tenhamos um grande momento aqui de entrevista com esse padre que veio para participar também do nosso Cerco de Jericó no dia de hoje. Meus amados irmãos, obrigado pela presença nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Padre, sua bênção. Deus abençoe a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. É uma honra estar aqui com vocês. Amém, amém. Padre, olha, nós viemos aqui interessados também em conhecer um pouco mais do Senhor, principalmente essa questão vocacional, porque é uma crise, né? A vocação nos nossos tempos está em crise. Então a gente fica pensando assim, vocação, o senhor ser chamado a ser sacerdote nos tempos de hoje. Faz quanto tempo que o senhor é sacerdote? Eu tenho 11 anos de padre. 11 anos de padre. E como foi para o senhor? Olha, confesso que foi um processo muito engraçado, né? Que eu era rapazinho, estava na catequese, e minha mãe, como de costume, aquelas mães empurrando o filho para ir para a catequese, e como ele não participava, ficava desanimado, então não vejo a hora de fazer a primeira comunhão para ficar livre. E quando minha mãe, ao sair de São Mateus e foi morar em Francisco Morato, eu tive de começar tudo de novo. Oh, minha Via Cruzes. E aí eu comecei aquela ladainha, e vai para missa e não sei o quê. Mas quando chegou na época da minha primeira comunhão, e eu estava tão feliz, porque é a minha primeira comunhão, mas quando eu recebi a comunhão me bateu uma tristeza, um negócio assim, falei, mas e agora? Quem vai te empurrar? Porque a sua mãe não vai mais te empurrar. Me deu uma tristeza. E de repente, no domingo seguinte, eu comecei a ir para a missa sozinho. Eu pedi para minha mãe, perguntando se ela me autorizava, que eu tinha 12 anos, né? Aí ela deixava e comecei participando. E dali eu despertei para trabalhar como coroinha. Em seguida, participei do grupo de jovens. Eu era o mais novo de todos os jovens, né? E aí comecei a participar também da catequese. E assim, conforme fui participando da Santa Missa, minha tia fazia companhia comigo, aí minha mãe foi participando e toda a minha família começou a participar da comunidade. E aí o despertar vocacional foi um belo dia, até brinco assim, né? Aquela caixinha que tem os frades, né? Eu olhava eles aí, você achava legal, eu falei, por que não ser padre? Aí coloquei na cabeça, falei, mãe, eu quero ser padre. Tá bom, filho, que bom. E aí quando minha mãe me levou ao padre Eugênio, né, Berti, que ela era da minha cidade, eu cheguei lá todo feliz, né? Falei, padre, eu quero ser padre, mas não igual o senhor. Ele fez arregalar aquele olho assim, como assim? Porque ele usava a roupa normal, né? E eu achava, eu desde aquela época, assim, eu achava que padre tinha que usar uma identidade. Nem sabia o que era batina, não sabia o que era hábito. E assim, eu vi que ele fechou assim, mas ele falou assim, olha, quando você terminar a 8ª série, o senhor vem para conversar comigo, para nós falar sua vocação. Aí ele foi transferido. E aí vem um outro padre, Padre José Aparecido, né? E que também me incentivou bastante, ele é o meu padrinho de ordenação também. E diante disso me deu a carta para entrar no seminário religioso e em seguida me apresentou na diocese para ser padre diocesano. E esse é um resumo pequeno da minha vida. Muito bem, padre. E deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Nessa via do sacerdócio, o senhor conheceu a renovação carismática? Aliás, desculpa. Conheceu os carismas, os dons do Espírito Santo? Como foi isso para o senhor? Por incrível que pareça, assim, a renovação carismática, eu tive só experiências negativas. Porque eu era numa igreja tradicional. Os padres que celebravam a missa eram aqueles padres, assim, não tridentino, mas aqueles conservadores, né?
E eu conheci a renovação carismática na diocese. Uhum. E aí eu vi os meninos fazendo aquelas orações e me perdoe. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira experiência vocacional foi na Toca de Assis. Aí foi a experiência que eu tive. E o seminarista, que hoje ele é falecido, né? Na época, o seminarista Beto falou assim, olha, ele acreditava na minha vocação, vou te levar você a fazer uma experiência na Toca de Assis. O que é essa Toca de Assis? Eu achava que era uma toca, né? Aí ele me levou. Nossa, eu fiquei tão apaixonado porque quando eu lia os livros de São Francisco, ao chegar lá, eu vi aquela beleza. Nossa, fiquei apaixonado. E aí, quando eu fui para celebrar no encontro vocacional, começaram a fazer aquelas orações de cura e libertação. Eu fiquei, minha Nossa Senhora, eu estou na igreja evangélica. Aí, sabe, eu fiquei desesperado. Falei, meu Não Deus, acredito. e cadê minha mãe que não me tira daqui? O senhor tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos, meu Deus do céu. Pensa aí, 12 gente. para 13 anos, sabe? Eu fiquei desesperado, né? Aí depois um religioso falou assim, né? Não, aqui é carismático, mas vai colocar isso na cabeça de um adolescente que seria normal, né? E eu fiquei meio assustado. Mas ao mesmo tempo eu me apaixonei pela pregação do padre Roberto Litieri, pelo amor, pelo zelo. Então isso me chamou a atenção. E o carinho que eles tinham pela Eucaristia, a adoração de Jesus Eucarístico, né? Mas aí eu lembro que quando terminou o encontro, ele falou assim para mim, você pode ficar na toca. Fiquei tão feliz. Liguei para minha mãe. Aí eu falei, mãe, ele me aprovou. Ai, que bom, filho. Ele vai dar estudo? Não. Então volta para casa, senão eu vou te buscar. Nossa. Mas hoje eu dou graças a Deus. Claro. Se eu não tivesse feito isso, hoje eu não era padre. Com certeza. Todos os desígnios de Deus. Deus sabe tudo, né, padre? Mas e assim, chegou um tempo em que você, o senhor, descobriu alguns dons do Espírito Santo, não é assim? Sim. Foi o exercício, isso aconteceu naturalmente, por exemplo, o senhor vivendo essa vida de sacerdócio mais tradicional, na busca de adoração, de amar a Deus e tal. Isso aconteceu com o senhor? Como é que foi essa história? Eu vou pegar um exemplo aqui, né? Numa missa que teve o encontro que tem dos seminaristas, que eles chamam de Renasce. Renasce. Isso. Aí, numa missa, eu estava cursando minha teologia já, aí era na nossa diocese de Bragança Paulista, eu falei, por que não participar? Aí, muito bonito as pregações, a espiritualidade, até eu falei para alguns seminaristas, assim, eu quero aprender isso, como que eu posso crescer, né? Só que aí teve um momento, né, que era uma pessoa que foi fazer oração. E aí eu ficava muito emocionado, porque vendo as pessoas no repouso, eu falei, mas como que eu faço para fazer essa experiência? E o senhor né? vendo essa cena? Assim? Eu vi essa aí cena. Aí eles impunham as mãos? Isso, e aí isso eu achei bonito. Mas quando chegou na minha vez, assim, eu espero que não seja frustrante, tá? Por caridade. Não, tranquilo. Aí eu tava lá de joelho assim, pedindo, aí ele falou assim, olha, pede para Jesus, se você estiver aberto, ele vai te dar a graça de você fazer esse repouso. E eu fiquei assim, né? Aí veio um senhor bem fortinho, né? E aí, pum, na minha frente, começou a me empurrar e me foi para trás, foi para trás, foi para trás. Aí eu falei assim, até o meu limite, falei assim, eu vou voltar, e voltei. Aí ele voltou de novo. Aí na terceira, aí eu caí, mas fiquei tão bravo. Mas isso é oração? Não. Que papagaiada é essa? Eu fiquei bravo. Não é assim, é porque as pessoas extrapolam. Tudo bem. Aí eu fiquei meio, né? Mas assim, essa experiência não foi negativa. Fiquei preocupado. Falei, nossa, eu fui lá para a pessoa me empurrar. Aí eu estava com um seminarista, eu lembro como o nome dele, ele era de Salvista, Anderson. Ele disse assim, rezou ali no momento na capela e falou assim, olha, eu vejo uma orelha. Uma orelha? Fiquei tão desanimado. Não, mas para você não está entendendo o significado da orelha. A orelha é audição, ouvir. Deus está te dando o dom da cura, de ouvir as pessoas. Eu fiquei assim, fingi que acreditei, né? E assim, porque, como eu disse, eu nunca fiz essa experiência, então eu era muito cru. E no meu sacerdócio, sim, aí eu estava me recuperando de umas enfermidades que depois de um bom tempo de padre, eu passei por grandes tribulações, peguei uma úlcera que prejudicou muito o meu estômago, e nesse momento de me recuperar, eu estava numa paróquia de Francisco Morato, aí na paróquia de Vargem Paulista,
que era do padre Anderson, ele pediu para celebrar uma missa, como de costume, só que lá eles são carismáticos. Ah, padre, o senhor pode andar com o Santíssimo? Posso. O que eu faço? Só andar no meio do povo. Foi ali que eu fiz a experiência, a primeira vez com a experiência do meu ministério com essa dimensão de cura. E aí eu sempre ando com Jesus, eu olho para Jesus ou eu fecho meus olhos. E aí a menina falou assim, né? A Simone, padre, olha, deixe Jesus te guiar. Se ele pedir para você tocar, o senhor toque, confia. Estou andando no meio do Santíssimo. Quando eu abri o olho, um monte de gente caindo no chão. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? É o próprio Jesus ali. Só que eu fiquei assustado, né? Assim. Aí ela falou, não, padre, fique tranquilo, isso daqui é uma experiência e um dom. Só que eu não sabia o que é o repouso no Espírito. Aí eu fui buscando, estudando, e aí depois disso fui compreendendo os significados dos dons que Deus vai nos oferecendo ao longo do ministério. Eu não tinha participado de uma missa com o senhor, nunca participei, na verdade. Né? A recomendação do senhor foi muito boa ali em Limeira. Que inclusive, vou contar uma coisa pro senhor que aconteceu. Minha Nossa Senhora. Aí uma moça me ligou, não, mandou uma mensagem na comunidade, né? E ela vai saber que é ela, com certeza, vai estar acompanhando aqui. Falou assim, olha, o padre vai andar com o Santíssimo? A minha Nossa Senhora. Aí eu falei, não sei, mano, não sei o que. Ela falou assim, não, eu quero saber se vai ser uma missa de cura, de libertação. Eu falei assim, olha, vai ser uma missa de cura de libertação. Se ele vai andar com o Santíssimo, eu não sei. Mas assim, a pessoa tem quer ter essa experiência, né? E é uma experiência muito bonita, né? O senhor já teve algum testemunho dessa realidade de cura que aconteceu assim com alguma pessoa na qual o senhor rezou, com a qual o senhor trouxe essa pessoa para uma realidade, né, de cura mesmo, de Deus? São assim. vários testemunhos. Sim. Primeiro o testemunho é na paróquia de Campinas, lá de Santo Expedito, tinha o padre Fabrício, que era o pároco de lá, me convidou para fazer essa experiência. E nessa dimensão de andar com o Santíssimo, aí acontece as curas. Né? Uma das curas que foi apresentado, né, a mulher ela tinha uma enfermidade na perna. E parece, eu peço perdão, que eu não faz muito tempo isso aconteceu, então talvez eu não vou narrar na mesma íntegra. Mas o que foi passado é que no momento que ela estava andando, estava o Santíssimo passando, o Santíssimo veio sobre ela, como costume, faço a oração. E aí comecei a andar em pelos bancos. Pelos bancos, isso. E nisso ela insistiu em ir na minha frente. Eu não me lembro, porque quando eu estou com Jesus, eu não sei o que acontece. Ela veio, ela disse assim, se olhou para mim e disse, sua cura já chegou. Deixe para os outros, que os outros precisam dessa cura. E ela ficou meio assim, assustada. E aí, quando ela voltou para cá, ela falou que sentiu como se tivesse, não sei se ela chegou na casa dela ou se foi ainda na igreja, como se tivesse toda a secreção estourado na perna dela, porque parece que ia amputar essa perna. E quando ela chegou em casa, aquele negócio começou a sair. Quando ela foi no médico, o médico tomou um susto. Mas sua perna era para ser amputada, mas não foi porque... O que aconteceu? Aí ela falou que foi no momento da oração. Outras pessoas que foram curadas do câncer, pessoas que, como posso dizer, tinham dificuldade de engravidar, de repente aparece. Então, assim, são obras que não é dada não é o padre, mas é Jesus que age. Sim. E aí, a única coisa que eu sempre peço é que, em primeiro lugar, tenha fé, porque sem fé a gente não chega a lugar nenhum. E outro, toda reverência por Jesus. Sim. Porque a obra extraordinária está em Jesus. É Ele que faz. Então, a parte do Evangelho que narra, né, que Jesus curou a sogra de Pedro. Em seguida, no final da tarde, as pessoas ficam na porta da igreja para serem tocados. Então, essa passagem que faz com que eu gosto de andar no meio das pessoas. E às vezes extrapola, eu sei, né? Claro que teve umas missas que eu até falei assim, olha, a hora já está adiantada, então vamos fazer o seguinte, eu posso só andar? O povo não, um por um. E o bonito é assim, que andar um por um, as pessoas permanecem Elas em esperam. silêncio,
adoração, mesmo que já receber a oração. Uhum. O bonito é isso, não ficam dispersas, sabe? Então, esses são os milagres que Jesus realiza na nossa caminhada. Maravilhoso, maravilhoso. Padre, o senhor sempre teve família, assim, convertida, católica mesmo, assim? Vou olhar para minha mãe. Se ela balança a cabeça, eu falo que sim. Ela tá aqui, depois a gente vai tirar uma foto com ela, hein? Não, assim, na verdade, assim, a minha família sempre foi católica, mas não era católico de praticante. Era um católico que aprendemos desde criança a sermos católicos. Minha avó sempre ensinou a fazer as orações, se fosse dormir sem rezar. Mas, assim, praticar mesmo foi depois dessa experiência da primeira comunhão. Aí é onde começamos a participar da congregação mariana, toda a família foram consagrados à congregação mariana, e ali tem as devoções, que aí foi surgindo, né? Que a reza do Santo Terço, participar da Santa Missa, da adoração, as confissões, e isso agora, de uns tempos para cá, graças a Deus, nossa família está bem encaminhada. Maravilha. Minha Padre, família. como um padre diocesano, por exemplo, tem algumas exigências do padre. Existem exigências além das administrativas, que eu sei que deve ser bem difícil até, né? Aham. Mas aquilo que é exigido, por exemplo, da vida de oração de um sacerdote, que ele é diocesano. É um pouco diferente. Quando a gente estava um pouquinho antes aqui, o senhor estava falando, né? Eu entrei pela via da Vida religiosa. da vida religiosa, né? Então, assim, o que o senhor almejava, talvez, fosse essa... E aí Deus deu seus caminhos, te colocou lá na paróquia. Como é que é o nome da paróquia mesmo? Desculpa. Sagrada Família. Sagrada Família. Isso. Então, e existe uma exigência de oração, de pelo menos uma entrega, né? E como é que é isso hoje na vida do padre? Então, todo sacerdote precisa ter uma vida regular. Então, tem que ter regra, senão ele acaba se perdendo. Então, é como dizia Dom Henrique Soares, a vida do sacerdote precisa estar regrada na oração, no trabalho e, ao mesmo tempo, nesse recolhimento, de estar em intimidade com Jesus. Porque é tanta correria que começamos a atropelar. E aí começa a se esvaziar. Um copo vazio não pode levar nada para o outro. Então, o sacerdote ele precisa se encher. Então, como a espiritualidade do padre diocesano, ele é a espiritualidade do bom pastor. É muito bonito, muito profundo. Mas quando não se tem o entendimento do que é o bom pastor, quando não se tem a identidade de buscar essas características de Jesus na minha vida, mesmo sendo limitado, pequeno, não consigo. E aí fica disperso, fica uma ideologia, que não é uma ideologia, é uma experiência, é um processo de conversão. Então, diante dessa dimensão, os padres diocesanos têm uma vantagem de, se eles não conseguem ter uma experiência na dimensão do bom pastor, ele pode buscar outras vertentes, outras espiritualidades. Como padre diocesano, eu pertenço à ordem do Sodalício do Carmo, ou seja, existe a ordem dos carmelitas, que aí tem as 3 ordens. A primeira ordem que é dos homens, a segunda ordem das mulheres e a terceira ordem dos leigos, que se consagra a viver a espiritualidade do Carmo. E como eu sempre gostei da espiritualidade, então eu sou apaixonado pela vida espiritual. E então eu buscando, lendo os textos de São João da Cruz, Santa Teresa, aí me despertou a vontade de querer ser carmelita. Só que eu falei, mas vão achar que eu estou querendo sair da diocese para, né, virou casaca, né? Tem disso também. Tem disso também, né? O traidor, né? Aí o que acontece? Conversando com um padre que já era do Sodalício, falou, não, entra na nossa diocese. Aí eu entrei em contato com o prior, que é um leigo, e aí ele me acolheu. Eu sou na ordem do Sodalício, eu sou noviço. Então, eu vivo a espiritualidade. Então, o que faz? Ele usa-se o hábito também, igual dos carmelitas, só não tem aquela parte do capuz, mas é o escapulário, a túnica, a cinta. Aí, para não arrumar tanta confusão, às vezes eu não uso sempre. Às vezes eu uso quando estou nos encontros, na paróquia, a pessoa já está acostumada. Mas é uma espiritualidade para me relembrar do que eu busquei. Eu sou um homem consagrado a Deus. Eu não posso ser... E se eu acabar me tornando... eu me perco minha identidade.
E quando nós perdemos a identidade, perdemos a nossa referência. Verdade. Então, aí que está. Então, tem essa dimensão dos padres diocesanos. Então, tem padres que têm mais momentos de recolhimento, tem momentos... Mas nós temos de seguir aquilo que pede. Né? O que nós juramos como padres, rezar a liturgia das horas, celebrar, atender, então, estar a serviço do povo. Mas também se reabastecer. Então, é aí que buscamos na vida espiritual. Então, cada padre tem a sua liberdade. A vida regrada, a vida religiosa, ela tem hora comunitária, hora de oração, então ela tem toda uma distinção. O padre diocesano, ele já não tem isso, então ele fica livre, que por uma parte é bom, mas se não souber trabalhar a liberdade, se torna ruim. Que ele pode se perder. Então, é essa a dimensão. Não sei se eu consegui responder. Não, perfeito, é isso mesmo. Assim, o senhor tem toda a regra da diocese, aquilo que a diocese te pede, como todo padre diocesano, mas também tem essa intenção profunda no sentido de se consagrar, né, dentro dessa realidade carmelita. Então, santos do Senhor, que santo? O que o senhor olha assim e fala assim, esse santo aqui é minha paixão? O que é? Eu não posso falar, porque senão vai arrumar uma confusão com o santo. Se eu deixar. Eles vão ficar brigando lá em cima. Porque assim, ó, o senhor falou de Santa Teresa d'Ávila, o senhor falou de São João da Cruz, sim, eu imagino por mas causa eu não da posso experiência não posso esquecer de São Francisco de Assis. não. São Francisco de Assis foi assim, eu não conhecia a história. Aí quando minha mãe me falou da época que eu era criança, tinha uma enfermidade, ela fez uma promessa, e dessa promessa, o que aconteceu, ela alcançou um milagre, e ela prometeu que me levar em Canidé, mãe? Isso, São Francisco Canidé, né? Então, me levava o hábito e deixar o cabelo crescer e cortar para deixar lá. Né? Então, ela fez essa promessa, e ficou muito tempo. Aí, quando começou a despertar minha vocação, eu descobri a história, comecei a querer conhecer esse São Francisco. Eu lembro que o primeiro livro religioso que eu li foi de São João Maria Vianney. Nossa, maravilhoso. Né, me apaixonei pela história dele, né? Em seguida foi São Francisco, aonde tive a experiência depois, quando eu cheguei na Toca de Assis, me apaixonei. Mas assim, São Francisco, São Maria Vianney, São Francisco eu chamo ele Pai Seráfico porque eu tenho uma referência, né? Então, por modo de descrever a regra, o estilo de vida, a simplicidade, o despojamento, como ele teve alguns traumas com o pai, ele nunca vai falar a paternidade. Ele fala que os frades têm de acolher os frades, os superiores têm de acolher os seus frades como a mãe que acolhe um filho. Entendeu? Então tem essa dimensão. Então, esse carinho, essa fraternidade de São Francisco. E aí temos Santa Teresa de Ávila, que é a mestra da ordem, São João da Cruz e Edith Stein. E aí tem os outros, né? São João Paulo II, que durante toda a minha infância, juventude e até no seminário, eu vi o testemunho dele. E a morte dele, eu chorei, né? Porque, querendo ou não, parece que eu tinha perdido um pai, um parente, né? Muitos. E, então, a devoção de São João da Cruz. E cada vez que eu leio a história de um santo, eu me apaixono e aí coloco já na devoção também, porque senão... Maravilhoso. Sua paróquia é a Sagrada Família, né? Sagrada Família. Então, assim, padre, uma coisa interessante que está acontecendo hoje. Um ataque frontal contra as famílias. Sim. Então, a gente tem visto, por exemplo, assim, eu tenho atendido terapia de casais. Além do atendimento de cura e libertação, entre outras coisas. A comunidade tem uma atividade muito grande, missionária, né? A gente resolveu entrar para esse campo de atender, de acolher e também dar uma direção para esses casais, essas famílias. Aí o senhor falou que estava na Sagrada Família e me vinha toda hora no coração aqui para perguntar para o senhor, perguntar não, para que o senhor pudesse dar um pouco de conselho para este povo que hoje, principalmente, está vivendo uma vida assim dissoluta ou mesmo vivendo uma dor muito grande pelo divórcio ou pela traição. O que está acontecendo com a família de hoje, atualmente? E a igreja tem lutado, eu tenho visto que a igreja tem buscado, né, fazer com que eles tenham experiência de Deus, né? Mas ainda eu acho muito pouco.
Falo minha opinião minha, acho pouco ainda, por causa do tamanho do estrago que tem sido feito na vida do casal e daí depois a consequência na vida dos filhos, né? Então, o que o senhor poderia dizer para estes meus casais que vão assistir, com certeza, isso aqui, os meus queridos aí, e para eles poderem, assim, sentir, né? Entender isso tudo. Primeiramente, como nós estamos falando da Paróquia Sagrada Família, um abraço a todos os meus paroquianos, não só os meus paroquianos que participam da paróquia, mas os paroquianos virtuais que participam também das missas que celebramos. Deus abençoe e proteja. Sobre a família, o nosso saudoso Papa Francisco, já sempre nas suas homilias, ele já vinha com uma reflexão sobre o esvaziamento, a perda de sentido e nessa evolução que vai vir na comunicação, que por uma parte ela nos traz uma riqueza, mas também tira alguns suportes fundamentais. Então, diante dessas situações, vai criando essas crises, então vai idealizando-os. E nessas ideologias você vai fantasiando, e aí as pessoas hoje não têm paciência de suportar o defeito. O que é uma família? É uma comunidade, que na comunidade vamos aprender a lidar com o defeito. Tem o seu defeito, então a comunidade vai apresentar para que você possa corrigir e possa se santificar. E só que as pessoas não estão mais com essa paciência de querer ouvir os seus defeitos. Elas querem estar certa, mesmo estando errada, e fecha-se no seu casulo, então tem essa fragmentação da família. Então, hoje, e quando se fala de família, hoje se você falar do que pede o documento, a família que é institucional, homem e mulher, você está sendo preconceituoso. E aí, né, começa a entrar num campo minado. Mas, primeiramente, o que Deus constituiu? Vamos pegar aquilo que vem da revelação. Uma vez da revelação, então o homem deixará sua esposa, unirá sua mulher e ele se tornará um só corpo. Nesse um só corpo, nós entendemos uma dimensão que agora começa um processo de conversão. Então, de todos os homens, ela vai escolher ele e a partir de agora vai ter esse vínculo. Então, não quer dizer que ela não vai se apaixonar, que não vai gostar ou sentir atração, mas ela fez um voto. Esse é o meu esposo, eu preciso ser fiel. A mesma coisa o esposo. E diante disso vem agora os defeitos. Porque enquanto estão namorando, é tudo maravilhoso. Depois, ninguém apresenta o lado feio, como diz minha avó. É verdade. E aí, quando vem, agora não tem mais. É o dia a dia, você vai ver aquilo que é. E, às vezes, aquele que idealizou características suas perfeitas começa a se decepcionar. E, no lugar de trabalhar para poder compreender essa dimensão, o que acontece? Acontece que vai se perdendo. É verdade. E aí começa as mágoas, as brigas, as coisas. E, de repente, vem essa quebra. E a preocupação da igreja é sempre manter aquilo que Jesus nos ensina. Sim. Ou seja, o pai tem de ser pai, a mãe tem de ser mãe, os filhos, e ambos têm de viver um laço sagrado, porque é uma aliança de Deus, é o presente de Deus. Ou seja, Deus deseja que a nossa família seja uma família a qual Ele nos deu, a Sagrada Família. Vamos pegar o exemplo de São José. Olha o sofrimento de São José, Sim. O sofrimento de Nossa Senhora. Mas para quê? Para que a promessa da salvação atingisse todos nós. Então, é diante dos sofrimentos, das alegrias e dores que nós vamos ter um grande fruto. Só que hoje ninguém quer sofrer. Nós queremos as glórias, o mal do mas mundo quem moderno. quer pegar a cruz? O mal do mundo Então, moderno. são essas dimensões que eu penso que precisamos olhar tanto nos textos bíblicos, na vida dos santos, principalmente os santos casados, os exemplos que eles dão para mostrar como devemos caminhar, como devemos fazer a vontade de Deus. Só que aí você me fez uma pergunta que é fundamental. Parece que é pouco. Não é que é pouco. Nem todo mundo quer se converter. Lembra o Evangelho que quando Jesus curou aquele povo após a cura da sogra de Pedro, o povo foi curado, ficou feliz. Mas lembra quando Jesus está no Sinédrio não, Pôncio Pilatos, que o pessoal grita, crucificam, mas cadê aquele povo que Jesus curou?
Mas por quê? É. Porque eles estão à busca Pra das defendê-lo, coisas. É isso. Que fosse Mas fosse o caso. por quê? Pelo simples fato que eles não foram, eles estavam buscando as coisas materiais, não estavam buscando uma conversão. Exatamente. E quem busca conversão vai se desapegando. Então, isso não é fundamental. Isso. O que eu posso aprender com isso? Então, pode ver que como psicólogo, você não sempre tem que mostrar um outro lado da moeda, sim. só que as pessoas querem ficar naquele lado ali. É verdade, é verdade. acho que ele quer falar com você. Verdade. Pois não, pode falar. Tranquilo? Tá tudo certo? Tá certo aqui também? Eu bati o pé aqui, você sabe, né? Você sabe. Eu vim fazendo assim, eu falei assim, acho que ele quer falar alguma Acho coisa. que ele tá vendo a câmera. É Não, isso? tranquilo. Então tá bom, Paulo. Uhum. Padre, então assim, eu tenho visto assim, o que é que tá acontecendo? Um ataque contra a família. Sim. Isso é progressivo, E vai é ser. grande. E é um projeto muito grande, né? De ataque contra a família e tudo mais. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, não dá para não dizer que isso não tem vindo também por meio da TV, do celular, Sim. vamos dizer, do governo hoje em Uhum. dia, né? Principalmente porque estão atacando diretamente a realidade do que o senhor acabou de dizer. Uhum. Não é uma ideologia, é um sacramento, ou seja, é uma vivência. instituição divina, uma aliança divina. Então, assim, aí a pessoa vai fazendo essa confusão na mente e vai buscando, muitas vezes, os seus direitos, mas não quer seus deveres. Eu quero o meu direito dentro do meu casamento, porque ele tem que me respeitar, ele tem que fazer isso, mas eu não quero fazer nada além do que eu já fiz. Quer dizer, a pessoa não tem esse sentimento. Eu sempre digo pro pessoal aí que o cristianismo não é viver, é morrer, né? Porque a pessoa fala assim, nossa, agora que eu encontrei Jesus eu vou viver. Não, pelo contrário, agora que você encontrou Jesus é que você vai encontrar, né, o meio de você morrer para este mundo, né? E eles não estão muito dispostos a essa realidade. Então não encontram, e por isso eu acho assim, os grandes eventos e grandes movimentos acontecem, como o senhor mesmo disse, cura e libertação. Aí vem, chove de gente. Chove. Mas quando você vai dizer assim, ó, um retiro de conversão, É complicado. aí você não tem mesmo a quantidade de pessoas, você não tem o povo Na se confissão, abrindo. Pois na confissão, você não vê a quantidade de pessoas que estão na cura e libertação buscando a confissão, é verdade. a reconciliação. Você vê muita gente querendo o direito de comungar, mas não reconhece. Poxa, porque eu pequei, porque eu vou para o inferno. Não, eu busco a confissão porque eu quero ser amigo de Deus. Porque eu já sou filho de Deus. Mas o que adianta ser filho se não sou amigo de Deus? Então, tem esses ataques para literalmente perder o que é o essencial. Porque a família é uma instituição, como disse, divina. É Sim. de lá que vai sair bons pais de famílias, bons religiosos, bons sacerdotes. Então, atacando a família, o que sobra? Nada. Nada. Você pode ser, desculpa, você pode ser o que você quiser, do jeito que você quer. Quer dizer, você pode ser um cachorro, você pode ser uma tartaruga, Já mas, gente, pensou? o pessoal tá ficando doido. Um dia Já eu tava pensou na nisso? Paulista, fui no médico, passando, porque eu sou meio míope, né? Aí tô vendo uma presepada do Saci. Nossa, que cachorro grande. Aí eu tava, não sei o que eu tava, era um homem vestido de cachorro. Aí. Mas uma armada do Saci, não precisa do meu sagrado coração de Jesus, dê juízo que não tem. Porque uma das situações para que a pessoa seja possessa é perder o juízo. É perder o juízo, é verdade. É tirar a razão da pessoa. É verdade. Então, desculpa. Então, ela acha que ela é o direito de cachorro. Tudo bem, ela pode ser um cachorro. Mas ela pode querer, mas a sua essência é sempre humana. O cachorro, a essência do cachorro é o cachorro. Então, cada um. Então, são esses ataques, porque quando nós conseguimos destruir a família, o que vai sobrar? Nada. Nada. E o inimigo bem sabe disso. E ele sabe. Está trabalhando bastante nisso aí, né? Uhum. Tenho visto isso. Padre, o senhor falou assim, o senhor falou da pessoa do inimigo. Uhum. E ele se manifesta muitas vezes atacando-nos, principalmente aqueles que desejam viver uma vida de virtude, viver uma vida de Deus e tudo mais. Mas assim, a abertura para que o inimigo venha atacar uma pessoa não é a abertura do pecado grave. Como é que é isso, padre? A pessoa às vezes não se dá conta de que está sendo levada pelo inimigo. O senhor já teve uma experiência assim,
da presença do inimigo na vida de uma pessoa, por exemplo? O senhor Sim. já viu isso? Esteve lá no momento? Pôde ajudar essa pessoa? Como é que foi? Sim. Várias situações. Primeiro, ele ataca onde tem brechas. Então, qual que é a função do mal? Na leitura da primeira semana, na terça-feira, Jesus, ao ler, ao estar na sinagoga, ao pregar na sinagoga, ele começa a falar do reino de Deus. E as pessoas começam a dizer o seguinte: nossa, que autoridade, que pregação diferente. Ele prega com alguém que tem poder, mas ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A autoridade, a essência dele é essa. Máxima. No entanto, os demônios começaram a dizer: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Sabemos que tu és. Tu viesses nos destruir? E Jesus fala: cala-te. Por quê? Porque a profissão desses demônios não é para levar todos à conversão, é para abafar. É para tirar a atenção, porque é isso. Quem é o destaque? Deus. Quando Lúcifer peca pela inveja, ele cai, ele era um grande príncipe dos anjos, ele tinha um grande poder, e o seu orgulho fez com que ele caísse na perdição. Então, uma pessoa que está caída na perdição vai querer que o outro fique bem? Ele vai querer tirar isso da graça. Pode ver que quando Adão peca, qual é o diálogo? Onde estás? Ao ouvir os teus passos, eu me escondi, porque estavas nu. Mas quem disse que estás nu? Ou seja, onde estás? Não é só um estado físico, é o estado de todo o nosso ser. Sim. Corpo, alma, mente, todo o nosso ser. Então, às vezes, eu estou na missa, mas eu estou ouvindo a pregação do padre, mas essa pregação não está penetrando porque literalmente não é importante. Eu estou literalmente pensando em outras coisas. Nós estamos fisicamente, mas não permanecemos com Jesus. Então, aqui está. Então, a função do mal, ele tem o poder de nos tentar, porque Deus dá essa autorização naquilo que a gente consegue. Então, qual é a função dele? É testar, ver até onde realmente nosso amor. E às vezes as pessoas não têm essa fidelidade de querer permanecer, porque cada aprovação, cada situação que acontece na nossa vida realmente o ato do amor, porque o amor é um sacrifício. Então, nesses 11 anos de padre, eu passei por tantas coisas que, se fosse olhar humanamente, já era para ter chutado o balde e não quero mais saber da igreja. Sim. Mas não, pelo contrário, eu posso dizer, eu amo o meu sacerdócio, eu amo porque não é meu, é de Cristo. E cada vez... Quando o senhor vence essas etapas, o senhor pode dizer isso com toda certeza. Agora, se o senhor não vencer essas etapas, né? Tem noites escuras, Sim. Tem muitas noites escuras, tem hora que dê vontade de ficar revoltado, mas aí você para e fala assim, mas com Jesus foi pior. Foi. Então, quando eu queria sair quando eu estava para ir para o convento, eu olhei para minha mãe e falei assim, eu quero ser um bom padre, um bom frade. Só que eu nunca medi essas palavras. E um dia um padre, ele chegou para mim e falou, mas você não quer ser bom? Ser bom é assumir as dores, os espinhos. E aqui está. A função do mal não é na verdade, é ele tentar nos enganar, porque na verdade ele quer nos colocar o orgulho, a vaidade, a prepotência, que isso vai nos cegando e nos tirando de Deus, porque foi assim que aconteceu com ele. Com certeza. E nós, ao contrário, quando nós temos bem claro quem nós somos, os nossos defeitos, nossas limitações e o amor de Deus por cada um de nós, eu vou largar tudo isso por uma ilusão? Então é o que acontece no casamento, é o que acontece nas vocações, é o que acontece em várias situações. As pessoas elas estão deixando porque elas querem, mas nem elas sabem o que elas querem de verdade. Então, quando nós temos um objetivo, eu quero isso, então vamos passar por todas as situações, altos e baixos. Chegaremos, mas no momento que você chega, terminou? Não, vai vir sempre algo para poder renovar. Eu tinha um amigo meu, que ele é monge beneditino, Dom Bruno, ele dizia assim, tudo bem, nada presta. E eu falei, mas que doido, hoje eu entendo. Quando tá tudo bem, para que lá vem uma bomba. E quando vir, vai ser uma tragédia. É assim. É igual na vida do cristão é isso. Igual o presídio, quando os presos estão em silêncio,
cuidado que está tendo uma Tá tendo- revolução. A criança, quando está quieta, ela está aprontando. É. Tudo bem, nada presta. É verdade, Entendeu? é verdade. É mais ou Tudo menos bem, o isso. inimigo está trabalhando em alguma É. coisa. Mas mesmo que é agora que nós temos que pegar como a própria Santa Teresa ela ensina, né? É mesmo diante das tribulações que precisamos entender o que Deus quer nos ensinar. Sim, sim. Porque lembra de Jó? Jó fez a experiência dele, ele achava que ele tinha uma profundidade, depois ele percebeu que quem ele era. E dessa experiência, ele começa realmente o processo de conversão. Assim também deve ser nós. Foi muito bonito. Uhum, Processo lindo de conversão. uhum. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa importante para o senhor. Se eu souber... Hoje, o senhor está em qual cidade? Porque o senhor falou da paróquia, mas eu não falei da cidade. A gente precisa saber a cidade, padre. Então, Vamos lá. Eu estou há 12 anos na cidade de Francisco Morato. Francisco Mora. Francisco Morato é a região que pertence à Grande São Paulo, né? Uhum. Mas é uma periferia da Grande São Paulo, né? Então, ela fica próxima de Jundiaí, São Paulo, então ela fica bem assim nessa divisa. Hoje, padre, a sua ação missionária, conta para nós assim. O senhor é chamado a celebrar santas missas, especialmente porque as pessoas identificam essa questão da cura. Isso. De buscar uma missa um pouco mais nessa profundidade, né, desse tema, na Aham. profundidade desse tema, porque a Isso. missa é missa, né? Sim, toda missa é uma Mas, cura, toda missa é a libertação. Mas há algo realmente Uhum. que a gente vai buscando, que as pessoas naturalmente vão buscando, né? Uhum. Diante do nosso ministério, né? Sim. Diante desse ministério. Então eu vejo assim, então o senhor já tem ido para muitos lugares. Sim. Para onde o senhor tem ido? Depois o senhor Olha. vai voltar naquela história da libertação, que o senhor não contou um caso. Eu queria que o senhor contasse um caso para nós. Minha Nossa Senhora. Então vamos lá, olha. Aqui pertence a diocese De Amparo. Amparo, perdão. Então eu vou muito na diocese de Campinas, arquidiocese de Campinas, mas aí depende. Tem Limeira, né? Limeira, já fiz essa experiência. Santa Amaro também já me Santa Amaro. chamaram. São Miguel Paulista, Uhum. também Osasco. Lá já fica mais perto da sua região lá, né? Isso, já fica. Aham. O Osasco é zona na próxima, na capital de São Paulo. Então, São Miguel é na Zona Leste. Então, na proximidade de Zona Leste, Osasco. Ótimo. Desculpa, Osasco é Zona Oeste. Estou confundindo com onde tem o aeroporto lá de Guarulhos. Guarulhos. Isso. Então, Uhum. Guarulhos, Osasco. Então, onde chamam, eu me coloco à disposição. Amém. E aí eu vejo, primeiramente, a agenda da minha paróquia, paróquia, porque a né? prioridade é a paróquia, eu sou Sim. pároco, né? E depois, assim, na possibilidade, eu vou celebrar as missas. E fala pro pessoal, olha, pense, gente, olha, eu não pulo, eu não danço, eu celebro missa. Ué. Esse é o... É. Porque um dia eu estava numa paróquia, Aham. o padre, ele vai ficar bravo comigo, chegou lá, né? Nunca nem sabia onde era aquela paróquia, foi lá em Jundiaí. Aí ele me chamou para celebrar. Ai, padre, então, você chegou, você pula, você dança, você faz isso. Como é que é, padre? Mas eu não faço isso, não. Oxe, e o que você está fazendo aqui? Ó? Você me convidou. Mas se você quiser, eu vou embora para casa. Não, já que você está aí, celebra mesmo. Não acredito. Porque ele, assim, as pessoas, elas colocam os rótulos, né? Que tem de Isso. pular, tem de dançar assim, não. Se eu for celebrar uma missa pulando e dançando, se eu te falar que quando eu era mais novo, eu tinha essas coisas, eu pulava, dançava. Mas depois, numa pregação, eu vi um padre falando assim, o padre não é de pular, o padre não é de dançar, o padre tem de ser a presença de Deus. Lógico, nada contra os padres que dançam, que pulam, que Sim. fazem. Não, é a identidade. De E aí, cada um. só que a minha identidade é aquela identidade assim, de viver uma dimensão mais conservada. Não sou tradicionalista, Uhum. mas viver a tradição. Sim. Então, aquilo que ele falou, nos moldes que eu desejo viver o meu ministério, eu falei assim, ele está certo.
Então, parei de ficar pulando, porque às vezes também, quando o padre é mais jovem, ele quer mais atrair o povo. Sim, Mas não é atrair o povo para si, é sim. para Deus. Eu entendo. Entendo até o ministério de Aham. muitos, né? Que tem Uhum. essa dimensão, assim, mais artística, né? Vamos dizer Uhum. assim. E que, com certeza, atrai bastante pessoas também. Eu admiro. Eu também. Confesso que eu Acho vejo os que- padres que têm aquele dom de cantar, dançar, envolver. Mas, como eu disse, eu não tenho coordenação motora, então eu vou fazer aqui, ó, eu fico aqui igual um arauto do aquela coisa- evangelho. Quem me vê igual. Não, que você vai batendo, daqui a pouco eu perco a não, então é melhor ficar aqui quieto, que é melhor, porque não dá. É interessante. Nesse cerco de Jericó que nós estamos fazendo agora em 2025, são padres, assim, totalmente diferentes uns dos outros, assim. Aham. E para nós como comunidade, a gente ama a Santa Missa. Para nós é a maior oração da igreja. Então, assim, a gente vê como que é bonito, né? Que cada padre atrai um tipo de público. Uhum. É diferente. Isso é verdade. Cada padre um público diferente que chega nessa missa. Aham. Entendeu? A semana passada não tinha padre, dia 8. Nossa. Aham. Não teve padre, fui eu que fui pregar. Eu falei assim, pronto, tá bom essa meia dúzia de pessoas que é pra mim, né? Aham. Agora pro padre não, que venha mais, né? Aham. Então, assim, como é interessante que as pessoas, elas vão criando identificação com as outras e isso é próprio da comunicação. Aham. Então, a importância de nós fazermos um encontro como esse que nós estamos fazendo aqui agora, Aham. mesmo aqui no Podcaf, né, nesse podcast, a gente poder falar de Jesus, né? Falar um pouco da nossa experiência. Uhum. Isso tudo acho que impacta, de alguma forma, muitas pessoas que se identificam com Uhum. cada um de nós. Sim. E isso não tem preço, isso é muito bonito. Isso traz a pessoa realmente para Deus. Mas conte para nós aquela história. Como é que foi Ai, essa nossa pessoa aí? Vai, conta aí. Assim, não foi na minha Vou até comer um pão de diocese. queijo. Não, foi nem na minha diocese. Foi numa diocese, foi de São Miguel. Estava com um padre amigo meu. E, de repente, uma pessoa estava passando mal, né? E, diante disso, sentamos. Aí o padre me chamou para conversar. Ah, padre, vamos fazer uma oração aqui? Aí, nessa oração, primeiro perguntamos, né? O que tinha, o que estava se sentindo, né? Porque tem muitas pessoas que chegam dizendo que estão com demônio. E existe uma grande dificuldade porque a maioria das pessoas ela prefere ouvir que está com o demônio para não ter responsabilidade do que realmente falar assim, esse erro fui eu que fiz, eu optei, entendeu? Foi o demônio que me... Né? Então, um dos casos foi esse, né? Um senhor, ele estava totalmente alcoolizado, né? E, de repente, começou agressivo dentro da casa, dentro da casa dele, né? Na casa E aí nós estávamos rezando sobre um rapazinho, né? Só que o rapazinho, eu não sei. Aí o padre falou assim, olha, faz o seguinte, era eu e outro padre. Os senhores vão nessa casa, eu fico com ele aqui. Aí essa é a primeira experiência. Então, chegamos na casa da pessoa, a pessoa estava totalmente alcoolizada, totalmente... Quando ele viu os padres, fez assim, aquelas coisas, né? A vocês está com a armada. Aí, e ficou, e não sei o que. Aí precisou fechar a porta e dar uma dura nele. Você está errado. Isso é feio. Né? Ah, nós vamos te amarrar porque você não está bêbado. Você está com um demônio chamado cachaça. Pronto, isso daí foi o que não era. Mas a cena que foi um rapaz. Uma outra cena que isso foi muito forte. Um rapaz estava no Paraná e no Paraná, não sei o que aconteceu, ele ficou totalmente desorientado. E nisso ele começou a ficar, tirava a roupa no meio da rua, então uma coisa meio descompensada. Era um menino muito piedoso. E aí ele veio começar a participar. Cada vez que eu rezava com ele exalava um cheiro horrível. Né? Então, ele começava a gritar, se arrastar no chão, se estremecer. Porque assim, você tende a ficar assim, nem tudo você pode colocar como demônio, você precisa ver todas as dimensões. Sim. E conforme rezava-se nele, ele agia sempre de uma situação. E quando terminava a oração, ele voltava ao normal. Aí teve uma vez que eu fiquei na dúvida. Aí eu peguei esse rapaz junto com a mãe e
e fomos uma outra paróquia de um outro padre e rezamos juntos. Aí ele fez uma oração de cura. E aí, no momento, ele se manifestou Uhum. de um jeito que não dava para segurar ele. As pessoas que estavam em volta não seguravam. Difícil. E aí, diante disso, a mãe também se manifestou. Porque a contaminação vinha da mãe. Olha, era o E problema aí, da mãe. a mãe tinha muitas feridas, muitas mágoas, e nisso ela fez muitas situações que não condiz com a fé. Isso. Procurou outras seitas. Que coisas talvez Aham. assim, às vezes, antes dela se converter, ela. Porque o pessoal sabe, pessoas não são convertidas, começam a fazer coisas. É um cristão pagão. É. Entendeu? Então, quando vem o processo da cura, da libertação, o que acontece? Então, aí ficou aquela manifestação, aquele desespero. Uma hora o padre ficava lá, eu ficava com isso aqui. Vamos destrocar. Começamos às 8 da manhã, terminamos às 5 da tarde. Nossa. O dia Foi um sacrifício. todo. Meu Deus. Depois voltou o menino normal. Porque quando estava indo para o padre, ele falou assim: eu não gosto de você. Eu te odeio. É uma coisa meio esquisita. Eu falei: tudo bem, é mais um que está na lista, né, meu irmão? Fazer o que? Paciência, né? E assim, essa libertação durou durante meses. Todos os dias, rezando, tendendo confissão, rezando, tendendo confissão. Até um belo dia que, rezando por ele, aí invoquei a proteção de São Pio X. Então, cada vez que você invocava o nome de um santo, você vê uma situação, a pessoa dá um grito e espernia. Só que você precisa sempre ter essa dimensão. A preocupação é não deixar ela se machucar, porque eles têm uma agressividade com a pessoa. Sim, muito forte. E quando chegou no último dia que foi essa libertação, que algo foi muito forte, peguei água benta, aí eu falei assim, vou fazer um teste. Peguei uma água benta e água que não era benta. Então tá, bebe da água. Ele não bebia da água benta. Ele só tomava outra. Uhum. Aí, quando você deu, em nome de Jesus, bebe essa água. Aí, por obediência, autoridade. Aí, quando ele bebeu, começou a passar mal. Aí, ver as libertações, né? E na última cena, uma situação bem forte, que quando ele começou a ficar agressivo nessa situação, porque eles ficam agressivos, né? Uhum. Eu falei assim, que São Miguel possa te acorrentar. Ele começou a ficar assim. Os braços ficou amarrados. Assim, eu invoco a presença de Nossa Senhora. Ele deu um grito. Ela não. Aí quando ela desceu, eu falei assim, olha, mãezinha dos... nem lembro a oração que foi feita. Eu falei assim, ó querida mãe, que nunca se ouviu dizer que aqueles que recorressem à sua proteção, peço a sua ajuda para tirar, porque eu não tenho mais outro caminho, porque eu não sou exorcista. Sim. Então, eu como padre, faço oração de cura, oração, mas não cura, é libertação. isto, mas não é um exorcismo. Não é exorcismo. Então, naquele momento, o ambiente, a sala do Santíssimo ficou um cheiro de rosa. E antes de sair ter esse cheiro de rosa, mas veio um cheiro de enxofre. Ele deu um grito forte. E ficou o cheiro de... E aí, de repente, um cheiro de rosa encobriu. E aquele menino estava todo sujo, porque aconteceu as libertações. Sim. E depois disso, ele voltou para casa meio cansado, desorientado. E graças a Deus, nunca mais. Diante dessa realidade, não tem como não se converter, né, padre? Não. Porque a gente vê o campo espiritual aberto ali diante dos nossos olhos, atacando uma pessoa que é vítima do ataque do inimigo. Então, o campo espiritual está vivo no meio de nós. Sim. E é uma coisa importante para a gente poder entender, né? Você que está aí acompanhando na sua casa, que você deve rezar, que você deve se blindar, que você deve se proteger, se defender dessas forças espirituais do mal. Sim. Que não terá poder sobre você se você estiver uma vida no estado sacramental. Exemplo, a confissão, a Eucaristia, a vida de oração. Não tem como você ser contaminado se você tem uma vida assim. Pronto. Agora, as pessoas, elas querem fazer de tudo, mas a dimensão de Deus não tem o espaço dela. Então, a vida de oração. Que o muito que me surpreendi que essa pessoa era de oração. Só que quando
comecei a sentar na direção espiritual, conversar o que tinha acontecido, aí fui percebendo que, assim, não é porque você usa com um terço no braço que você reza. Não é que você anda com a medalha no pescoço, porque as pessoas acham que são amuletos. Isso. Não, os sacramentais não são amuletos. São meios para me levar à minha piedade, à minha conversão e nunca esquecer de quem eu pertenço. Perfeito. E qual o meu perfeito. objetivo aqui na Terra. Perfeito. Então, essa é a O dimensão. senhor falou uma coisa maravilhosa. Não é um amuleto você carregar um escapulário, né? Você andar com um terço na mão não é um amuleto que te defende do inimigo, Não. né? Você sabe que em muitos casos, você utilizando esses objetos abençoados pelo sacerdote, você a própria realidade desse objeto, que nem o padre estava dizendo, esta é uma água benta, esta não é. Então, a diferença para o inimigo, porém, né, na sua vida, só vai fazer diferença se você viver uma vida de santidade, uma vida de graça, estado de graça. Uhum. E isso é preciso você confessar, você que está na sua casa, você comungar, preste atenção no que o padre disse agora. É confissão, é comunhão, é viver uma vida, fazer o jejum, né? Porque hoje, como nós estamos numa sociedade que não quer mais sofrer, o jejum parece que é uma coisa assim, impossível, né? Assim, Ter uma direção espiritual, um livro espiritual maravilhoso. para que você possa crescer, estudar o catecismo, estudar a fé, Sim, porque senão qualquer coisa que se fala, que se ensina é a Igreja Católica e não é. é verdade. Então, não, precisamos de católicos autênticos, que Isso, entenda o isso. porquê é católico. Verdade. Não é aqueles católicos de IBGE, como diz aqueles católicos cebola. Descasca não tem nada. Verdade. Não, católico tem uma profundidade, tem uma experiência. E a literatura, o senhor está dizendo literatura. Agora, tem muita literatura, por exemplo, que os católicos adquirem que não é católica. Não, isso É é literatura verdade. protestante. Tá lá com um monte de livro lá, mas é protestante, é isso, mas não busca um conhecimento católico. E aí o que acontece? Os sacramentos passam diante dessa realidade a serem desprezados pelas pessoas. Olha, tem um monge bem famoso chamado Thomas Merton. Thomas Merton. Ele, literalmente, a história dele começa assim. Os pais deles não eram cristãos, Sim. eram pagãos, eles gostavam muito do racionalismo. Uhum. E quando Tomás nasceu, eles o ensinaram ele nesse mundo. Só que a avó dele era muito piedosa. E com a morte da mãe, com a morte do pai, a avó dele começou a ensinar a fé. Então, ele foi crescendo, aí um belo dia, sentiu no coração dele a vontade de querer ser monge. Mas não monge da Igreja Católica, foi lá no Tibete. Nossa! Ao bater lá no Tibete, aí o monge olhou para ele e disse, tá, o que você busca? Ser monge. Mas qual que é a sua religião? Na verdade, ele não tinha religião, mas por ele ter crescido, ensinado na fé católica, tá? Então volte para tua casa, busque na sua fé grandes santos e grandes monges que lá você pode ser um bom monge. Ele coloca isso nos 7 patamares. Que isso, que E legal. aí ele volta para casa e começa a fazer uma experiência no Mosteiro dos Trapistas e vive a vida totalmente voltada de oração. Que lindo. Entende? Então, assim, às vezes, muitos católicos querem buscar em outras fontes aquilo que para preencher, mas espera, eu sou um estudioso, mas por que eu preciso primeiro estudar outra religião antes da minha? Entendeu? Eu vejo muitos meninos, eu estudo a religião, mas como que você estuda uma religião se nem a primeira sua que você não aprendeu? Porque, como estudioso, eu preciso entender as virtudes, os defeitos, as qualidades e aquilo que realmente é, porque depois eu vou lidar com literaturas totalmente erradas que vai falar mal da minha. E aí eu vou cair numa... Contradição. Então, quando se fala de Inquisição, tantas asneiras que as pessoas falam, porque queimou muita gente, mas espera aí, como surgiu a Inquisição? Qual o objetivo? E depois disso, e a Inquisição protestante, que não se fala? E aí, quando você pega, principalmente no Estado, na federal, é só para destruir, falar mal e rotular a Igreja Católica. Sim. E levar as pessoas a um ateísmo. Mas a Igreja fez tudo isso,
Tá? Mas vamos ver aquela época, aquele contexto. Sim. Mas antes disso, vamos entender que muitas pessoas que estavam, às vezes, frente da igreja também não eram convertidas. Sim, claro. Vamos Com pegar, certeza. quando pegamos aquele momento que no momento que Constantino se converte, as pessoas foram obrigadas a abraçar a religião fé. do imperador. E nisso foram comprando títulos, aquilo, outro, e às vezes chegaram a um patamar, só que não era convertido. E aí vem, por isso que fala assim, a história da igreja medieval é a era das trevas. Não, por causa dessa situação. Que situação. É. E aí ficam trazendo uma história, uma fake news. É. E essa fake Porque news talvez, às vezes, tem coisas que aconteceu, Sim, mas assim, é humano. sim. Mas aí que tá, eu não posso rotular A instituição. a né? pessoa. A pessoa fez isso, Isso. mas não posso dizer toda a instituição, porque ela é divina. Isso. Porque se ela mantém hoje, até mesmo diante de tudo isto, não é algo humano. Porque senão era já para ser destruída há muito tempo, desde a época dos primeiros cristãos que eram perseguidos e mortos. Sim, já era para ter acabado. Se não fosse algo divino, instituído por Deus, né? E esta unidade, É. esta permanência é o que faz com que ela, e essa obediência que existe nela, Sim. é o que faz ela ser santa, una, apostólica. Perfeito, perfeito. E muitos hoje vejo amigos protestantes que querem adentrar a Igreja Católica. Então eu quero dizer para vocês, sejam bem-vindos, né? Bem-vindos. Bem-vindos à Igreja Católica, essa fé maravilhosa que nós temos. E, como diria um filósofo até moderno, você é protestante, mas reza o terço. Mesmo. Então, assim, é interessante como realmente é importante isso para a nossa vida. Uhum. Padre, eu fico muito feliz do senhor estar aqui e quero contar uma coisa para vocês. O padre vai fazer uma missa aqui na Comunidade Católica Amor Fraterno hoje. Mas vai voltar mais vezes, se Deus quiser. Nós E o vamos diabo chamar não ele pôr o mais pé. vezes. E nós vamos cada vez mais fazendo outros momentos muito importantes aqui para nossa fé, porque isso faz a nossa fé crescer, faz a nossa vida mudar, melhorar, né? Nós preparamos aqui um café aqui para o padre, para a mãe dele também agora, e nós vamos tomar esse café. E eu fico muito, muito feliz de estar aqui conhecendo um pouco mais do senhor, padre. Capaz. E conhecendo um pouco mais da sua história também. Quero saber também uma coisa importante. Hum. Como que faz para chegar até o padre? Tem que entrar em contato com a paróquia, tem a secretaria, para a pessoa que quiser se aconselhar com o senhor, fazer uma direção espiritual, ou até mesmo pedir, fazer uma confissão com o senhor. Como que te encontra, padre? Falei. Olha, tem de entrar em contato na paróquia. É. Né? Eu posso deixar depois o contato e, assim, confissão, direção, eu estou todos os dias na minha paróquia. Eu celebro missa todos os dias. Graças a Deus, lá na nossa paróquia, Jesus fica expulso das 8 horas às 5 horas da tarde. Olha, todo dia? Todo dia. E às 18 horas eu celebro a Santa Missa. Maravilha. Entendeu? Olha Então, isso, bênção, aí nisso né? eu atendo confissão, direção espiritual, né? Lógico, tem dias, né? Terças-feiras as confissões, às quartas e quintas as direções, mas tem dias que não tem ninguém, aí quem viu me coloca à disposição. O padre está aqui? Tô. Então, quem quiser se confessar, me coloca à disposição. Às vezes, eu gostaria fazer direção espiritual, mas eu moro longe. Então, a direção espiritual não é todo dia, uma vez por mês. E aí, a primeira pergunta que na direção espiritual você tem de ser feita é: o que eu posso te ajudar? O que você quer? O que você procura na direção espiritual? Porque as pessoas ela quer resolver seus problemas pessoais. Mas não é resolver problema financeiro, não, é o encontro. Eu preciso primeiro me converter. Eu quero entender como consigo ouvir o chamado de Deus. Sim. Como que eu posso ser um bom homem? Como que eu posso crescer na oração? Como que eu posso ser um bom servo? Como que eu posso ser algo útil diante da comunidade e na sociedade? Então, é essa a dimensão. Então, às vezes, a pessoa vai lá e a pessoa fala. Aí você olha assim, tudo bem, nós vamos dar conselho, mas a decisão é sua. Entendeu? O processo é esse. Então,
A direção é essa. E a confissão, às vezes a pessoa vem com aquelas confissões bem superficial. Ah, porque eu sou bom, que eu sou... Criatura, aqui não é o que você fez de bom. Outro dia você não toma um café, a gente fala o que você faz de bom. Mas aqui agora é a confissão. O que você quer pedir perdão para Deus? Ah, mas eu sou bom. Minha querida, eu não tenho pecado. E você acabou de fazer uma que agora o padre tá com a raiva de você, você não tem pecado. E as confissões mal feitas, né? Mas assim, porque elas não conseguem entender realmente o que é. Né? Elas sabem que precisa buscar a confissão, mas nunca tentaram buscar e entender o que eu preciso falar, o que eu preciso reconhecer. Entendeu? Então, essa é a dimensão. Direção espiritual, então, sempre me coloca à disposição. Aí, a minha secretária entra em contato com ela agenda e aí... Encontra o dia e horário certo. O dia e horário. Padre, uma última coisa que eu preciso pedir para o senhor é uma mensagem que o senhor vai dar para as pessoas que estão com a vida assim, né? Para baixo, estão assim hoje aqui assistindo, que tem muita gente assim que nos assiste. Às vezes com desejo de perder a vida, com outros problemas sérios e não encontra esse Deus de amor que um dia o senhor teve a graça de encontrar. Aliás, isso não é privilégio, né? Isso é uma bênção, é Deus, né? Deus, de alguma forma, conquistou o coração do senhor lá com 12 aninhos de idade. E isso é muito bonito, porque hoje em dia, infelizmente, nós estamos vendo com 12 anos de idade, a criança não quer nem saber de igreja, né? Eu tive minha conversão com 13 anos de idade. Eu fico me imaginando, assim, mais ou menos nessa época, né? Mas, assim, eu vejo assim... Então, para esta pessoa, esse homem, essa mulher, esse pai de família, essa mãe de família, que hoje não encontra esperança, né? Aproveitando esse tempo da esperança que nós estamos vivendo, né? Nesse jubileu. Então, se o senhor pudesse passar uma mensagem para essa câmera aqui, essa aqui está funcionando, Paulo? Tá. Então, tá bom. Então, assim, algumas características fundamentais. Eu entendo muito bem o que você está sentindo, principalmente parece que perde o sentido das coisas, tudo está dando errado, parece que é só com você que as coisas acontecem. Quando deixa a negatividade tomar conta, tudo vai perdendo sentido. Primeiro passo é se pegar com Deus. Sem Deus não conseguimos superar, porque Deus é o que vai nos dar algo, uma esperança para que possamos caminhar. Eu tive um bom tempo no meu ministério uma depressão e nisso foi difícil, mas quando a ajuda da família e a ajuda dos profissionais fez com que, peraí, eu não quero viver desse jeito. Eu não fui ordenado para viver um padre triste, revoltado, fechado. Eu quero ser um padre bom. Então, voltando a olhar para Deus na vida de oração, nos trabalhos, faz com que você comece a dar sentido. Então, olhe o que está na sua volta, principalmente peça ajuda, aquelas pessoas que às vezes estão em volta de você e se preocupa contigo e você não dá tanta atenção, porque às vezes é Deus que está literalmente te orientando, querendo te consolar, querendo estar mais próximo de ti. Lembre-se, Jesus nasceu para amar a humanidade e estar conosco. Jesus assumiu a humanidade para que nós possamos estar mais unidos com Ele e morreu a morte de Jesus para que um dia a nossa morte estejamos. Então, não faça nada com sua vida. A sua vida é um dom, é um presente, é uma dádiva. Você precisa agora ver como lidar com isto, ou seja, pedir para Deus, se apegar em Deus e deixar que a graça de Deus vai te conduzindo e Deus vai te dando pessoas certas, lugares certos, situações certas e quando você menos esperar, você vai ver, olha que eu fiz, vale a pena, porque quem acredita, quem espera, tudo alcança. Que Nossa Senhora te interceda por ti, meu irmão, minha irmã, e nunca se esqueça, nos momentos mais difíceis, ela está lá consolando, te ajudando, porque nos pés da cruz, ela estava firme, mas com o coração transpassado. Então ela sabe muito bem a sua dor. Então recorra a essa mãezinha, que vai te entender e vai te orientar. Que Deus te abençoe. Conte com as minhas orações. Amém. Padre, muito obrigado, mas antes do senhor ir embora, ainda tenho mais um pedido para fazer para o senhor. É o seguinte, faz quase um ano que a gente parou de fazer o podcast, que é esse podcast. Então a gente queria pedir para o senhor uma bênção,
neste local e para que esses trabalhos continuem, né? Uhum. Que nós possamos continuar esses trabalhos aí de evangelização pelas redes sociais. Nós ainda temos uma agenda aí de padres que vão vir aqui, mas o senhor é o primeiro. Olha que chique. Então o senhor que vai abençoar isso aqui pra gente, né? Ah, Então que isso para nós responsabilidade. é boa, mas é muito bom pra gente. E deixando a sua bênção assim pra gente poder encerrar esse programa. Então vamos pedir a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, aquela que sempre soube ouvir os desígnios de Deus e de modo especial possa nos ensinar a fazer a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai de bondade, te pedimos que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, esteja sobre esta comunidade, sobre esses vossos servos, que a cada dia usa dos meios de comunicação para evangelizar, que ela possa ensinar a cada dia ser semeada em nossos corações e nos corações de todos aqueles que chegaram a essas pregações, a semear o amor de Deus, e a cada dia possa esses nossos irmãos e irmãs gerar Jesus em suas almas para viver nessa unidade. E o Espírito Santo derrame sobre todos vocês, sobre esta obra, sobre esta comunidade, sobre este local, a bênção e a misericórdia de Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, livre de todos os males, de todas as tentações, e possa sempre estar com a intercessão dos anjos e de Nossa Senhora. Amém. Amém. E para você que ficou aí conosco até agora, Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco. Não se esqueça de compartilhar, de apertar aí o curtir, né? E de fazer com que realmente e essa obra possa crescer cada vez mais. Você também participa conosco na evangelização. Amém? Amém. Um forte abraço a todos vocês. Fique com Deus. Salve Maria. Obrigado, padre. Obrigado também, irmã. Como é que é o nome da irmã mesmo? Lúcia. A mãe do padre chama Lúcia. Tá aqui conosco. E Deus abençoe também, Paulão. Obrigado por tudo aí. E tchau. Até a próxima. Até mais. Salve Maria.